Aí. O que você acha? A igreja brasileira se parece mais com a igreja primitiva, que você lê na Bíblia, no livro de Atos, ou se parece mais com a igreja da época da reforma, na época que precisou da reforma, a igreja pré-reformada ali, a igreja que estava passando pelo período que nós conhecemos historicamente como Idade das Trevas, a Idade Média, né? Onde a igreja cometeu um monte de atrocidades, perseguiu um monte de pessoas, os perseguidos se transformaram em perseguidores, onde um monte de gente foi queimada em fogueira, um monte de gente foi declarada herege, um monte de mulher foi declarada bruxa, e um monte de gente foi acusada e tudo mais. A igreja brasileira hoje se parece mais com a igreja primitiva, que aprendeu com Jesus a amar pessoas, a reconciliar pessoas com o reino de Deus, a trazer pessoas ao conhecimento de Jesus, a trabalhar a vida dessas pessoas, servir essas pessoas, ajudá-las, né, no crescimento cristão, ou se parece mais com a igreja que persegue, uma igreja que se desvia, uma igreja que é feita de pessoas, de líderes, tirando Jesus, né, do cabeça da igreja, do senhorio da igreja, e fazendo com que líderes sejam considerados líderes da igreja, e sobre eles está a infalibilidade, eles sabem a verdade, eles declaram a verdade e tornam as pessoas dependentes, porque eles proíbem, muitas vezes, ou não, hoje não proíbe mais, né, porque é proibido proibir essa questão, né, pela Constituição principalmente, né, mas algumas nações ainda é proibido. Mas alguns líderes, isso partia de dentro da igreja antigamente, na época da reforma, partir de dentro da igreja, as pessoas proibiam os cristãos que iam às missas, às igrejas, de ler a Bíblia. Hoje, talvez não se proíba mais, mas não se fala mais da importância de você ter o seu devocional, de você orar em casa, e você, muitas vezes, é fornecido para você uma ideia de que você precisa do pastor, precisa do sacerdote. A ideia da antiga aliança, né? Da necessidade que o povo tinha do sacerdócio. O sacerdócio... Obrigado, minha irmã. O sacerdócio... Grande é o teu galardão, porque vou precisar, estou com sede já. Deu água para os pequeninos, e eu sou pequenininho mesmo, né? E a ideia do sacerdócio, né? Da dependência que o povo tinha do sacerdote, do sacerdote levar as nossas culpas, os nossos pecados até Deus. E a gente está voltando a viver essas coisas. A época tinha a época das indulgências. Pessoas compravam um terreno no céu. Parece ridículo isso, né? Mas hoje tem gente comprando sabonete, tem gente comprando perfume, comprando óleo ungido, comprando não sei o quê, para poder abençoar, afastar maus espíritos, para poder fazer um monte de crendice que não pertence ao cristianismo, que não pertence à igreja, que não pertence à Bíblia, mas tem um monte de gente fazendo, e um monte de gente convencida que isso é necessário para que eu me firme na igreja, para que o Espírito de Deus trabalhe a minha vida, para que seja expulso algumas coisas da minha vida. E a gente vivendo debaixo dessas crendices. Líderes e falsos profetas surgindo a cada momento na vida da igreja. E na igreja brasileira, muitos falsos profetas. Surgiram muitas falsas profecias, principalmente agora no momento político. E a ideia bíblica é, se o profeta falar alguma coisa em nome de Deus e as coisas não acontecerem, se afaste dele, nem ouçam mais ele. Na verdade, o Antigo Testamento dizia para apedrejar ele. Mas a gente não vai fazer mais isso, né? Porque a gente ama essas pessoas e a gente quer que eles se convertam. Porque com eles se convertendo, muita gente pode chegar à conversão também. Mas outros estão cegos e estão deixando a igreja cega, muitas vezes. A gente precisa abrir os olhos para isso e voltar para as Escrituras, voltar para Cristo, voltar para a graça de Deus, voltar à fé verdadeira e genuína e voltar a dar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A igreja precisa fazer isso. E por isso que nós tivemos essa ideia de relembrar a gente disso tudo. Vou dizer uma coisa para vocês: Lutero, Zwingli, Hus, Wycliffe, Melanchthon, Calvino, os reformadores, Jerônimo e tantos homens que participaram de um processo que não começou apenas ali no século XIV, século XV, mas começou bem antes, né? E muitas pessoas foram perseguidas e mortas, como eu falei, em fogueiras. Muitos desses nomes que eu citei foram mortos em fogueiras. Tem um deles que foi o Wycliffe, que morreu normal, mesmo traduzindo a Bíblia, que era proibido traduzir a Bíblia para inglês. Ele foi perseguido, excomungado pela igreja, mas mesmo assim não conseguiram botar a mão nele porque ele tinha a proteção do rei da Inglaterra. Mas mesmo assim, alguns anos depois da sua morte, tiveram a ideia de fazer a exumação do seu corpo e botar fogo, porque ele era um herege. E assim a igreja agia. E hoje a igreja condena pessoas. Hoje a igreja está fazendo um monte de besteira em nome de Deus, dizendo que pessoas, porque escolheram um lado político, não são crentes. Já ouvi isso, você deve ter ouvido isso também.
Tem alguém nordestino no nosso meio? Pode se manifestar, levanta a mão. Quantos nordestinos nós temos aqui? Jesus ama vocês. A igreja ama vocês. Vocês são bem-vindos aqui no Sul. Nós amamos a vida de vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. Aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus veio de Nazaré. Nazaré, Mar da Galileia, próximo ao Mar da Galileia, ficava no nordeste de Israel. Sabe o que eles falaram de Jesus? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era isso que o pessoal do Sul falava de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, veio Jesus de Nazaré. E não era do Nordeste lá, na Galileia. Pode olhar no seu mapa aí. Ficava no Nordeste, é só coincidência, tá? Não tem nada a ver, não é profético, nada. É só coincidência. Nós temos que chamar todas as nações e todos os povos da terra. Lá no Apocalipse diz que Deus é Deus de todas as nações, todas as línguas, todos os povos, todas as raças. E é por causa de Jesus, tudo por causa de Jesus. É pessoas que seguem Jesus, amam Jesus de todo o coração, independente das suas escolhas ideológicas. E eu gostaria de ler um texto para a gente introduzir. Atos capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 22. Pedro e João, vocês conhecem essa história, no Atos capítulo 3 vai falar sobre isso. Um aleijado estava na porta do templo ali, um aleijado, eles passando, e o aleijado pede esmola para eles, e eles dizem que não tem nada. Eles dizem: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. E em nome de Jesus eu digo para você: levanta-te e anda. E aquilo causa um grande rebuliço. Um grande rebuliço. Um aleijado andando, causou um grande rebuliço, um grande problema para Pedro e João. E o Atos capítulo 4 começa dizendo assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, eles ministraram, depois que aconteceu isso, eles ministraram ao povo e muitas pessoas se converteram. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Os saduceus geralmente é um grupo político, facção religiosa, que dominava o templo. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, a família de sumos sacerdotes, na grande maioria eram saduceus. E eles não acreditavam na ressurreição. Os saduceus, diferente dos fariseus, que acreditam em todo o Antigo Testamento, os saduceus acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia e não acreditavam na ressurreição dos mortos. E os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, mas os saduceus governavam, lideravam, eram os crentes mais ricos, vamos dizer assim, e eles governavam, tinham o poder político e religioso de Israel. Mas eles também estavam juntos aqui, a gente vai ver que depois aparecem alguns fariseus aqui no meio deles também. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Não só ia somente a cura daquele aleijado, mas também foi a proclamação do Senhor Jesus que tinha ressuscitado dos mortos. E eles proclamavam a salvação e a ressurreição dos mortos, a ressurreição daquele que crê em Jesus no último dia. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei, geralmente mestres da lei, eram fariseus. Então eles já estão aqui no meio, juntos também. Juntaram 2 grupos rivais, juntos por um interesse próprio. Vamos acabar com esses caras que falam de Jesus. Reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, viste que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos.
Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, são líderes, são sacerdotes, são mestres da lei, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Esse mais de 40 anos aí ficou mal, né? Porque, tem mais de 40, né? Achei aqui um pouquinho, né? Podia ser um cara de 10, de 15, de 20, né? Mas tinha que ser falar que tinha mais de 40 anos, né? Lembrar isso, né? Mas a história está aí dentro da gente. E a posição e o posicionamento de Pedro e de João deixam a gente atônitos. E tem que deixar a gente constrangidos nos dias de hoje. Eles se posicionaram diante da religião, se posicionaram diante de mestres, diante de sacerdotes, se posicionaram diante da religião da época, de todos aqueles líderes religiosos da época. Se posicionaram diante do povo e se posicionaram por aquilo que eles tinham visto e ouvido acerca do nosso Senhor Jesus. Andaram com Jesus, foram discipulados, cresceram em Jesus, receberam o Espírito Santo, e cheios do Espírito Santo tiveram ousadia e coragem para falar em nome do Senhor. E retrucar diante de homens letrados, homens estudiosos, homens que conheciam as Escrituras, homens que eram teólogos da época, muito conhecedores de todas as coisas das Escrituras, mas homens que não receberam o Messias, que não creram em Jesus. E eles falaram. E a gente muitas vezes fica intimidado diante disso. Olhando para esses homens e o interesse deles em nenhum momento, o interesse desses homens, dos apóstolos, interesse de Paulo, principalmente, a gente lê as cartas paulinas, eu que gosto muito de hebraico, de cultura judaica, eu olho para Paulo e eu vejo que a teologia de Paulo, ela não tem nada de filosofia grega, como muitos dizem. Ele, claro, usa muitas vezes a cultura grega e greco-romana para explicar algumas situações e algumas coisas, mas tem muito de judaísmo ali no meio, muito de Antigo Testamento, muito de entendimento e interpretação judaica acerca das questões reveladas através de Jesus e do Evangelho do Reino. E eles não tinham intenção nenhuma de criar o cristianismo. Eles nem eram conhecidos como cristãos. Eram conhecidos, eles se autodenominavam como os do caminho. Jesus era o caminho, a verdade e a vida, e eles já se apelidaram: quem somos nós? Nós somos do caminho. É como se fosse uma nova facção, uma nova seita, talvez, na cabeça daqueles que vinham de fora. Aqueles que seguem o caminho, que seguem Jesus, eram conhecidos dessa forma, eles não eram conhecidos como cristãos. Eles não tinham intenção nenhuma de criar uma nova religião. Foi a instituição depois, foi pessoas que apelidaram e aquilo ali ficou conhecido e deram um nome de religião cristã. E o cristianismo está propagado até hoje. Mas a história do cristianismo não é tão bonita assim, né, como a gente gostaria que fosse quando a gente olha para a Bíblia. Deveria ser uma história de pessoas, de igrejas, de instituições que se submetem ao Senhor e colocam Ele no seu devido lugar, aquele que governa, aquele que comanda, e aquele que ensinou a gente a amá-lo de todo o coração e amar ao próximo como a nós mesmos. E a gente olha para a história e a gente vai ver que isso não aconteceu. E é por isso que a gente vê as coisas se repetindo. A história se repetindo. E se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. E as pessoas fazendo erros, cometendo erros em nome do Senhor. É por isso, talvez, que muitas dessas pessoas vão chegar lá na frente e vão ouvir do Senhor: não conheço vocês, mas Jesus, nós fazíamos em tudo em teu nome. Mas eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Quando, se não me engano, foi Moody que falou isso, ele fala assim: enquanto o homem não renunciar tudo que tem, todo o seu achismo e toda a sua vontade, jamais ele vai encontrar o Senhor.
quando o homem não aprender a renunciar a tudo que tem e tudo que ele é, inclusive o seu ímpeto religioso, as suas ideias religiosas, a sua natureza religiosa, as suas ideias acerca de Deus, quando ele não deixar tudo de lado e não se submeter verdadeiramente a Cristo, ele nunca vai ter um encontro com o Senhor. E é isso que esses homens ensinaram. E é isso que esses homens carregaram. Também nenhum daqueles reformadores tinha uma ideia de criar uma nova denominação. E essa ideia de novas denominações, e tem muitas denominações, só no Brasil deve ter mais de 1 milhão, né, se duvidar. Não sei se chega a isso tudo, mas olha, nome de igreja deve ter. E isso tudo é ideia de homens. Todas essas características são ideias de homens que muitas vezes não querem se sujeitar, não querem se dobrar, não querem se envolver, e aí tem seus interesses próprios, como o pastor José falou, vivem de interesses próprios, e muito do que a gente vive hoje, como igreja brasileira, é de interesses próprios. E eu vou dizer uma coisa para você, ouve o que eu estou falando, escreve aí, já está acontecendo, mas vai acontecer, eu já falei isso antes. Eu falei antes de acontecer, não é profecia, é apenas constatação. Esses interesseiros que estão falando um monte na televisão, eu não dou 6 meses para ele estar do outro lado que eles estão batendo hoje. E vão dizer que é em nome de Deus, em nome de Jesus, e vão fazer isso porque eles são assim, sempre foram, já tiveram do outro lado, já passaram por todos os períodos, já passaram por tudo isso. É só você olhar a história desses homens, eles já tiveram dos dois lados, e eles continuam profetando em nome usando o nome de Jesus em vão, o nome de Deus em vão, dizendo que é assim, que é assim e que é assado. E o povo, muitas vezes, cego, acredita simplesmente porque são líderes, porque é ungido do Senhor. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Balela, não são ungidos do Senhor, porque o ungido do Senhor somos eu e você, que temos Cristo no coração e o Espírito Santo dentro de nós. E a gente precisa passar por esse processo. Nossa ideia não é reformar ao ponto de criar novas ideias, novas religiões, novas denominações. Eu não quero nunca fazer isso. Não tem isso no meu coração, assim como esses homens nunca tiveram. Mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa voltar às Escrituras e voltar aos princípios eternos e trazer isso para o nosso coração. Isso a gente precisa ser confrontado o tempo todo. Aliás, afinal, por que você está aqui? Quem que você segue? Quem é o teu Senhor? Verdadeiramente, quem é o teu cabeça? Será que a gente faz por Ele? Diante de tudo que Ele mandou a gente fazer, a gente faz por Ele, obedece a Ele, porque Ele disse, aqueles que me amam, me obedecem os meus mandamentos. Será que a gente ama verdadeiramente ou fervorosamente o Senhor, como a gente ama pessoas, como a gente ama líderes, como a gente ama os ídolos do nosso coração? Será que a gente ama o Senhor verdadeiramente como a gente deveria amar? Será que a gente obedece ao Senhor verdadeiramente, como Ele disse que se vocês me obedecem aos meus mandamentos, verdadeiramente vocês me amam, verdadeiramente vocês são meus amigos? Será que a gente pode se dizer que somos amigos do Senhor? A gente precisa ouvir essas mensagens. E a mensagem e o mandamento Ele mesmo disse, amarás uns aos outros como eu vos amei. Será que a gente tem essa ideia de amar as pessoas, amar os outros da mesma forma que Jesus nos amou? Porque Jesus, quando nos amou, Ele não olhou para os nossos pecados. Jesus, quando nos amou, Ele não olhou para o lixo que a gente era. Não olhou para os nossos erros, para as nossas falhas, não olhou, Ele só olhou com um olhar de misericórdia e falou, estão andando como ovelhas que não têm pastor. E eu sinto compaixão. Esse é o olhar de amor de Jesus. E a gente olha as pessoas tomando decisões, a gente julga as pessoas pelas decisões que elas tomam, mas a gente não tem a característica de olhar como Jesus nos olhou. A gente tem que amar as pessoas da mesma forma que Jesus nos amou. É assim que Ele está dizendo. E a gente não coloca isso como referência, não pratica isso. E a gente não vive isso. Talvez porque a gente não ame Jesus como a gente diz amar. Porque a gente não está disposto a obedecer Jesus como a gente diz que está disposto a obedecer. Como esses homens, João e Pedro, diante de um problema. Lembra do Pedro? Alguns anos antes, talvez, pouco tempo, nem anos, talvez antes, Pedro negou Jesus com medo de morrer. E agora é outro Pedro. Pedro disse, não, eu não conheço esse homem. E aqui ele diz, tudo o que eu vi e ouvi, eu estou contando para vocês. Não, lá ele dizia, não, longe de mim, eu não conheço. Eu sou até galileu, eu vim lá da Galileia, eu vim lá de Nazaré, sou de Cafarnaum, sou daquela região lá que Jesus, é só coincidência. Estou em Jerusalém aqui por causa da Páscoa, talvez, foi isso que ele disse.
porque todos estão aqui por causa da Páscoa. Mas eu não conheço esse homem. E ele negou Jesus 3 vezes, mas esse homem agora está dizendo, diante de um problema, diante de um julgamento, diante de um sinédrio, no mesmo lugar, e diante das mesmas pessoas que Jesus foi julgado, ele não teve medo de morrer. Já mudou. Porque aqui a gente vê que o foco dele está na mensagem do Evangelho. O foco dele está naquilo que Jesus colocou no coração dele. Ele fez de tudo para fazer aquilo que Jesus tinha pedido para eles. Ele amou Jesus verdadeiramente. Aqui, ele amou. Ele realmente não negou. Assim como Jesus dizia para ele lá no final, antes de Jesus ascender aos céus: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele faz 3 vezes também. E aqui a gente vê: sim, Jesus, eu te amo. E aqui está a prova, logo depois do grande amor que Pedro começou a ter por Jesus. E a minha pergunta: será que nós temos o mesmo amor por Jesus? Diante de pessoas que estão precisando. Uma das ideias, uma das histórias mais incríveis da pré-reforma da igreja, da Lutero, quando ele está tendo ali um momento com Deus de consciência, de lendo a Bíblia e falando e ouvindo as mensagens, e o justo viverá pela fé, que chama a atenção dele. Ele começa a pensar naquilo e olhar para as circunstâncias. Ele tem um momento que ele encontra um moribundo na rua, totalmente alcoolizado, e um moribundo fazendo festa, porque ele tinha comprado um terreno no céu. E Lutero olha para aquilo: como que esse homem está totalmente destruído, e como é que a igreja engana um homem desse? Um homem que precisa de Jesus, um homem que precisa conhecer Jesus verdadeiramente e se converter dos seus maus caminhos. Como um homem desse está salvo? E a indulgência dizia que os pecados, tanto passados, quanto presentes, quanto futuros, que você iria praticar, a indulgência te garantia de você ir para o céu, porque era como se você compra de um terreninho lá no céu, onde você vai construir a tua mansão celestial. Mentira da igreja. E existem tantas outras mentiras hoje sendo disseminadas no meio do povo evangélico. Nós condenamos os católicos por idolatria, mas eu sempre falo, nós somos tão idólatras quanto eles, ou até piores. Nós idolatramos homens políticos, pastores, ministros de louvor, músicos. Idolatramos de todo o coração. Idolatramos até pessoas próximas da gente, que a gente coloca como referência, como líderes, como referência. E eu ouço aquela pessoa e sou cego para ouvir aquela pessoa, mesmo que ela fale uma besteira, e aquela besteira não me importa mais. Eu relevo aquela besteira porque é o ídolo do meu coração. Eles são praticamente infalíveis para mim. E essa ideia de infalibilidade existia na liderança da igreja, a infalibilidade papal. E tem tantos papas evangélicos hoje, né, que são infalíveis. Tudo que eles falam, o povo acredita, diz amém. Sim. Te joga embaixo do caminhão. Sim, eu vou me jogar. Não fazem isso, mas se falar, tem gente que se joga. Se disser ela, sacrifica o teu filho, como fizeram para Abraão, tem gente que vai fazer. Como tem gente que já foi e fez essas besteiras por aí fora. Porque não tem entendimento, são cegos guiando cegos. Vão os dois caindo no buraco. Infelizmente isso acontece. E a gente precisa voltar para isso. Hoje eu queria falar muito sobre isso. Que tudo na nossa vida é sobre Cristo Jesus. E a gente precisa voltar a botar Cristo no centro da Bíblia, no centro da palavra, no centro das Escrituras. Cristo no meio da igreja. Cristo não está além, não está no alto, Ele está no meio de nós. Você crê nisso? Cristo está no meio de nós. Ele se reúne onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dEle, Ele está junto, presente. Olha para a vida do seu irmão aí. Olha bem nos olhos dele. É assim que Cristo se manifesta. Se manifesta quando você permite que a sua vida seja bênção na vida do outro. Essa pessoa que você olhou é cheia do Espírito Santo, é cheia de Jesus dentro dela. Quando Jesus fala, eu estarei no meio de vós através do serviço mútuo, através do amor, através do contato e também através do Espírito. Ele se faz presente no nosso meio. A gente precisa crescer nisso também. Cristo é sempre o mediador entre Deus e a humanidade, sempre. Não existe outro, nunca haverá, nunca houve e nunca haverá um mediador. É sempre Jesus, sempre o Cristo. Cristo, essa palavra Cristo é grega
significa a mesma ideia da palavra hebraica Messias, e significa no português, traduzido, sem usar transliteração, porque Cristo é a transliteração de uma palavra grega e Messias é uma transliteração de uma palavra hebraica. A palavra é o ungido. Cristo é o ungido do Senhor, é Ele. Não existe nenhum outro no Novo Testamento com a unção que Cristo tem. E nenhum. No Antigo Testamento tinha 3 unções, mas Jesus tem as 3 sobre ele, e somente ele é ungido. Ele é o grande Messias e é o grande Cristo. Quando eles falavam Jesus, o Cristo, eles batiam um joelho no outro aqui, dizendo: vamos matar, é blasfêmia, vamos matar esses caras. Mas não podia matar porque tinha 5.000 se convertendo e fazendo muvuca lá fora. Então, não podia fazer. Cristo é o mediador. Na época da Reforma Protestante, o líder da igreja institucional que existia na época foi considerado sumo pontífice. O pessoal do louvor até brincou comigo, né? Acho que ia fazer recorte, dizendo que eu sou o pontífice. Olha, eu quero fazer recorte do vídeo, não deixa fazer. Sumo pontífice. Sumo, maior, grande, superior aos outros. Pontífice, aquele que faz a ligação, a ponte entre Deus e os homens. A Bíblia fala que existe um único mediador entre Deus e os homens, e esse nome é Jesus. Esses homens receberam a ideia de infalíveis. Tudo o que eles falavam, tudo o que eles diziam acerca de Deus, acerca da Bíblia, acerca da teologia, era uma verdade absoluta. Grandes aberrações teológicas foram construídas nessa época, e algumas se mantêm até hoje. Hoje existem os nossos infalíveis gospel, pessoas que falam um monte de asneira, biblicamente falando, e mais são considerados como genuínas e verdadeiras todas as mensagens que eles falam, e como tem pessoas que ouvem. São pessoas que hoje tem gente que é doente para ir ver pregadores, porque acreditam que essas pessoas têm mais proximidade de Deus. Eu acho que eles acreditam que as pessoas têm o WhatsApp de Deus. Eu vou lá porque o cara tem o WhatsApp de Deus, o cara tem ligação assim, é próximo. Assim. O véu se rasgou, querido. Você tem ligação com Deus, você tem conexão com Deus. Você não precisa de mim, você não precisa de líder nenhum, você não precisa de pessoa nenhuma, você só precisa de uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus, Ele é o mediador. Só Ele pode te levar a Deus e só Ele traz as coisas de Deus para você. É por Ele, tudo para Ele. Ele é a própria palavra, Ele é a revelação de Deus e Ele também é aquele que leva as nossas questões diante de Deus. É por isso que Ele ensinou para a gente: quando vocês orarem, orem em meu nome. É como se nós tivéssemos uma procuração. Você vai no cartório e você faz uma procuração dando poderes para algumas pessoas. Não é assim que você faz? Vou fazer uma procuração. Tem gente que casa por procuração, coisa linda, né? Maravilhosa. Só que a lua de mel não pode ser, né? Aí não pode, né? Isso aí não. Mas tem gente que casa por procuração. Faz uma procuração, o cara não pode comparecer no casamento, bota outro para casar no lugar dele. Só até ali, só o momento da cerimônia. No caso, na lua de mel não pode. A procuração dá poderes. Acho que todos nós aqui sabemos e já devemos ter dado poderes para algumas pessoas ou para outras pessoas para assinarem em nosso nome. Eu teria algumas, damos algumas autorizações. E é a mesma coisa, o nome de Jesus é uma autorização, é como se fosse uma procuração. E Ele deu essa autorização para nós. É-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que ordenei a vocês. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A autoridade é minha e eu dou a vocês, para fazer aquilo que eu mandei vocês fazerem. A procuração tem lá. Você tem poder para fazer isso, poder para fazer aquilo, poder para fazer aquilo, poder para fazer aquilo, poder para fazer aquilo. É isso. Jesus falou: esse é o poder que vocês têm. Preguem o Evangelho, vivam a minha vida. Se sujeitem a mim, sejam transformados, deixem o Espírito Santo trabalhar a vida de vocês e guiar vocês. Vivam Cristo todo o tempo e preguem o Evangelho, ensinem pessoas aquilo que eu ensinei a vocês. E eu tenho uma garantia para vocês: eu vou estar junto com vocês em todo o tempo que vocês estão fazendo isso. Essa é a missão de vocês, essa é a missão de vocês. Pronto, se mantenham na missão. Mas a gente gosta de dizer, né? A gente gosta de trocar algumas coisas, né? E Jesus diz assim: ai daquele que acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa da palavra. Vocês não têm procuração para fazer isso. Não têm autoridade para ensinar aquilo que não está aqui. Apenas para ensinar aquilo que Jesus deu de procuração para a gente. Ele é o mediador dessa nova aliança. Nós vamos
cear hoje, vamos proclamar essa nova aliança. E Cristo é o mediador dessa nova aliança. Cristo é sempre a revelação de Deus e a revelação para a humanidade. Sempre Jesus. Ele é a própria palavra. No princípio era a palavra. E quem era a palavra? E por meio dele todas as coisas foram criadas. E tudo se fez por meio de Jesus. O livro de Apocalipse começa assim: esta é a revelação de Jesus Cristo. Ele é a revelação, queridos. A gente gosta de ir atrás de revelação. E vou dizer uma coisa para vocês: profecia que não é bíblica e que não leva Jesus para o centro não é de Deus. Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta de se apegar a alguma coisa. Eu vou lá porque o cara revela até o CPF. Porque não revela o número da loteria, né? Que aí alguns vão dizer: não, mas jogar é pecado. A revelação é o próprio Jesus, querido. Quando Ele se revelou a você, de todo o coração, e você entendeu Ele de todo o coração, isso é o maior milagre que uma pessoa pode usufruir na sua vida, quando entende Jesus. Deixa Ele entrar e deixa ser guiado por Ele. Ele é a revelação do próprio Deus, Ele é a verdade. Nada podemos fazer sem Ele. Nada podemos fazer sem Ele. Jesus é sempre, Cristo, né? É sempre o Deus que salva e a salvação para a humanidade. Não há outro nome, está escrito aqui, a gente leu, não há outro nome dado entre os homens abaixo dos céus para que alguém possa ser salvo, somente pelo nome de Jesus. Falando de aramaico, eles deviam estar falando em aramaico com o sinédrio, os discípulos falando em aramaico com o sinédrio, a palavra Jesus em aramaico é literalmente salvação. É como um joguinho de palavras. Não há outro nome, nenhum outro nome. O nome para ser salvo é o nome de Jesus. Ele morreu por nós. Foi Ele que pagou o preço. Ele é a nossa justiça. Eu vejo pessoas hoje clamando no Brasil por justiça de Deus. Cara, não clama por isso, por favor. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. A justiça de Deus sempre vai ser mediante ira. É verdade. A justiça de Deus é ira. Porque muitas pessoas não estão debaixo da salvação, da justiça de Cristo. Não peçam por justiça, porque justiça de Deus é juízo. Isso vai acontecer um dia. A ira de Deus vai ser derramada na terra, infelizmente. E pessoas que não conhecem Jesus e não endureceram o seu coração para Jesus vão sofrer a ira de Deus. Vão passar por julgamento. A nossa justiça, a salvação, aquilo que nos salva é Jesus. Jesus diz assim: eu não vim para condenar. Eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar. A minha missão é pregar salvação, é mostrar o caminho da salvação. A minha missão é atrair muitos para mim. Ele disse: quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei muitos a mim. Aqueles que Deus me der, eu jamais os perderei, eles serão salvos. No último dia, eles serão salvos. É assim que Jesus ensina. Mas a gente quer condenar. A igreja brasileira hoje quer condenar pessoas, não se condena pessoas. Nossa missão não é condenação, a nossa missão é salvação. Onde é que a gente aprendeu isso? Onde é que a gente errou? E hoje a gente abre o YouTube e a gente só vê palavras de condenação, de julgamento, de juízo, como se os santos fossem a gente julgando outras pessoas ímpias. Não peçam por isso. Olhem para Jesus. Jesus tinha todo o direito de julgar a todos, mas Ele preferiu pregar salvação, pregar proximidade, pregar reconciliação com Deus. Jesus tinha uma mulher adúltera. A lei dizia: uma mulher adúltera deve ser apedrejada. Estava na lei. A mulher adúltera deve ser apedrejada. Os homens, para confundir Jesus de alguma forma, dizem para ele: e aí, Jesus, tu que é o cara aí agora, o novo rabino do momento, o cara do YouTube aí e tal. Mais ou menos assim, naquela época, né? O que nós devemos fazer? A lei diz para fazer isso. Jesus falou para ele assim: pode fazer. Se vocês não têm nenhum pecado,
vocês estão livres para fazer. Se são justos o suficiente para trazer juízo sobre essa pessoa, se vocês não pecarem em nenhum momento, pode fazer. E você sabe o que a história diz, que as pessoas foram uma a uma largando as pedras e foram embora. E Jesus olhou para a mulher e falou: onde estão os teus acusadores? Pois bem, eu também não sou teu acusador. Ela tinha pecado? Tinha. Era adúltera? Era. Jesus tinha poder para julgá-la e condená-la? Tinha. Jesus era santo? Ele não tinha pecado? Ele podia tirar a pedra? Podia. Mas o que ele escolheu? Vá em paz, não peques mais. A tua fé te salvou. Simples. Mas isso é muito ruim, né? Porque não é legal fazer isso. Mas isso é amor. Isso é o que Jesus nos ensinou. Ele é e veio trazer salvação. E Ele é a única salvação, o único caminho. Tem igreja dizendo que fora da igreja, isso era um título da igreja também na época, fora da igreja não há salvação. Ainda tem esse dogma na igreja romana. Fora da igreja não há salvação. Eles falam isso. E tem muita igreja evangélica fazendo o mesmo. Afinal, quem salva é Jesus ou é a igreja? Afinal, quem salva é Jesus ou é o pastor que prega? Mas tem pastor que diz: se você for embora, cuidado, você vai perder a sua salvação, vai ser condenado. E tem gente que acredita nisso. E aí fica naquela igreja, se mantém naquela igreja com medo. Com medo de ir para o inferno, porque se eu não voltar na igreja para o culto, eu vou morrer e vou para o inferno. Leia a Bíblia, querido. Acredita na verdade de Deus. Quem salva é Jesus, não é ninguém. Esses caras são medíocres, só estão interessados, interesses pessoais, só estão interessados no teu dinheiro, naquilo que você pode oferecer para eles. Afasta desses homens, são maus e falsos profetas enganadores. Jesus sempre é o Senhor dos senhores, o cabeça da igreja e o Rei dos reis. É Ele quem tem que governar a tua vida. Jesus tem que governar a tua vida. Aliás, quando você entregou a sua vida não apenas para um Salvador, você entregou a sua vida para um Senhor. É Ele quem tem que governar a sua vida. É Ele, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Que seja feita a vontade dEle sobre a minha vida. Se submeta a Ele, Ele sabe o que é melhor para você. Estar perto dEle é o melhor para você. Obedecer a Ele é o melhor para você. Não seja rebelde, porque por causa da rebeldia é que nós passamos pela natureza pecaminosa e fomos condenados. Mas Ele tirou toda a rebeldia e todo o pecado de nós para nos oferecer novamente: venha para mim, ande comigo, aprenda de mim, deixa eu governar a sua vida, deixa eu te liderar, não se rebele, anda comigo e eu vou te dar paz, vou te dar plenitude e vou te dar salvação. Cristo foi, é e sempre será a esperança única de Deus para a humanidade. Quando o homem pecou no princípio no jardim, a religião, algo que se instaurou no coração do homem, logo no momento que ele pecou, ele entendeu, ele viu: opa, estou em falta com Deus, estou nu, estou despido da presença de Deus, Ele pode me ver e ver que eu estou em pecado. O homem pegou de uma folha e tapou a sua nudez. A mulher fez o mesmo, os dois taparam a sua nudez. A religião nasceu aí, queridos. Aí nasceu religião. Nós queremos, de alguma forma, nos justificar diante de Deus. Aí começa aquela ladainha toda, né? Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. Estava muito calor hoje, 40 graus. Foi porque o cara não deu a seta, aí eu bati nele, aí eu briguei com ele. Não sei, a gente começou essa ladainha que aconteceu até o dia de hoje. Né? Eu brinco que o ensino religioso do pastor Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E a gente faz isso até hoje. É difícil a gente reconhecer um erro, né? Desde criancinha, né? Quando tem dois irmãos. Quando tem um irmão só é difícil, né? Não tem para quem culpar, né? Não tem um filho único, por favor. Façam dois, pelo menos. Pelo menos ele vai ter quem culpar se ele fizer uma besteira. Né? Foi o outro. Não fui eu. Né? Senão não vai ter quem culpar. Ele vai ter que, vou dizer o quê, né? Fui eu mesmo que fiz a arte. Né? E aí o homem fez isso. Pegou a folha da figueira, se tampou. A religião nasceu ali.
Os judeus acreditam, e graças a Deus por isso que eles acreditam dessa forma, eu acredito um pouquinho mais neles no que a tradição cristã que diz que era uma maçã. Os judeus dizem que era uma figueira, o fruto proibido, porque eles pegaram a folha da figueira da mesma árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles dizem assim, não são todos na maioria. Eu acho que não tem nem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas como eu gosto muito de maçã e não sou muito chegado em figo, eu prefiro acreditar que era figo e não maçã, né? Porque tem vezes que eu fico olhando para a maçã assim, não pode ser tu. Eu já tive essa conversa com as maçãs. Algumas maçãs na minha vida eu fiz assim, não pode ser tu. Não acredito nisso. Isso é heresia, dizer que foi maçã. Né? Mas o figo eu nunca fiz isso, porque eu não sou nem costume de comer figo, não sou muito chegado. Mas quem gosta de figo diz que é maçã, então, por favor. Agora, se não gosta de figo nem de maçã, bota no abacaxi, na laranja, qualquer lugar, qualquer coisa. Né? E aí, a Bíblia fala que Deus fez vestes de animais para aqueles homens, para aquele homem, para aquela mulher. Ali já é a prova, a promessa de que viria o Redentor, o Remedor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele ainda bota na porta do jardim, bota anjos com espadas flamejantes para impedir que o homem entre no jardim novamente e coma da árvore da vida. Porque o homem não tem forças, justiça própria, para entrar e comer da árvore. Essa árvore da vida é Jesus, queridos. Mas coube a Deus, pela graça e pela misericórdia, enviar o seu Filho, encarnado, se fez homem, viveu entre nós, passou as nossas dores e os nossos problemas e morreu naquela cruz para nos salvar. E ele disse assim: creiam em mim, creiam em mim. Se vocês crerem em mim de todo o coração, ainda que vocês cheguem a morrer um dia, vocês vão viver, vocês ressuscitarão. Creiam em mim, porque eu tenho a vida e eu a dou a vocês por amor, por graça e por misericórdia. Andem comigo e vocês viverão plenitude, terão vida e vida plena. E Jesus vai falando, indicando que Ele é a esperança. Ele fala para os discípulos: não vou te deixarei órfãos, eu vou dar o Espírito Santo. Não temorizem os vossos corações, não temam. E Ele fala isso no momento de ceia, o discurso mais lindo de ceia. Eu acho João 13, 14, 15, 16 e 17 é uma coisa maravilhosa, os ensinamentos muito profundos, e tudo aconteceu num momento como ceia, e ele dizendo momentos de palavras de esperança para aqueles homens que estavam prestes a ficarem sem orientação, sem esperança, e realmente ficaram sem esperança. Imagina, eles andaram 3 anos e meio aproximadamente com Jesus, que fazia milagres, que fazia diferença, que fazia mudança de vidas. Jesus que não, eu fico imaginando eles andando com Jesus, deve ser a coisa mais extraordinária do mundo, e aqui de repente eles iam perder tudo, Jesus ia para uma cruz. Eu imagino como é que ficou o coração deles cheio. Diz, não sei o que fazer mais, toda a minha esperança eu depositei nesse que agora está crucificado e morto. E é isso que a gente vê. Eles se lamentam, eles choram, eles fogem, eles vão para a praia pescar, eles vão para dentro das casas ficarem escondidos, eles saem, cada um para o seu lado. Eles não sabem o que fazer, porque existe uma desesperança. E novamente, durante anos e anos, a gente, como igreja, muitas vezes passa por momentos de desesperança. E a gente precisa crer que Jesus, esse Jesus que morreu, é o Jesus que ressuscitou. Ele vive e Ele vai voltar. Sempre será a nossa única esperança. Deus não tem outra esperança. Mesmo que de vez em quando Deus use alguns homens para fazer maravilhas no meio da humanidade, para levá-los, pessoas, para perto dele, ou mesmo para trazer libertação para o povo, ou trazer livramento para o povo, como usou, por exemplo, um pagão chamado Ciro. E ele prometeu: vou dar um Ciro para vocês, mas esse Ciro nunca se converteu, queridos, mas ele chama Ciro de servo. Mas esse Ciro não era a esperança de Israel. A esperança de Israel sempre foi Deus. A esperança de Israel sempre foi a vinda do Messias, apesar deles não crerem, sempre foi. E graças a Deus, porque a Bíblia fala que Deus endureceu o coração deles para que o Evangelho chegasse até nós, para que nós pudéssemos receber esse Senhor e esse Salvador que nutre as nossas vidas e que faz a gente estar aqui hoje.
Ele é a nossa esperança. E hoje nós vamos cear, nós vamos estar juntos aqui, nós vamos anunciar que sim, Ele morreu. E graças a Deus que Ele morreu. Sim, o povo escolheu Barrabás. E graças a Deus que escolheu Barrabás, porque se tivesse escolhido Jesus, nós estava tudo frito e condenado ao inferno. Tudo foi plano de Deus. Porque a esperança estava na morte. A única esperança estava em Cristo ir para aquela cruz. Porque se Ele não vai para aquela cruz, ai de nós. O que seria de cada um de nós? Você só está aqui hoje por causa dele. Nós continuaríamos condenados porque nós pecamos. E não há nada em nós de justiça para agradar o coração de Deus. Todos pecaram e por causa do pecado estão destituídos da glória de Deus. Nada que possamos fazer, nenhuma religiosidade, nenhuma figueira colocada na nossa nudez vai fazer com que Deus não nos condene. É por isso que nós cantamos que em Cristo nós somos justificados. É como se Deus dissesse assim, existe uma substituição. No dia do julgamento, nós vamos sentar lá no banco dos réus e Jesus vai dizer assim, ó, levanta daí. Esse lugar não é teu. Esse lugar é meu. A condenação, a sentença já foi dada sobre você. E ela veio sobre mim, porque eu te substituí. E aquela cruz era para você, mas eu morri no seu lugar, porque eu muito te amei. E a graça te alcançou. E eu sei que você creu em mim. Essa é a nossa esperança. Sempre Jesus. Sempre Jesus. Ele é. Sempre Cristo. Cristo é a nossa esperança. Não existe outro nome dado entre os homens, abaixo dos céus, para que a gente possa ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ele usa no texto, o Nazareno.